Olá, queridos, Pai do Senhor Jesus, com muita alegria seguimos a nossa jornada de reflexões acerca do sofrimento. Seguindo o livro da nossa irmã Késia Mesquita, que tem como título Por que Sofremos, vamos entrar hoje numa temática onde a experiência, a vivência, ela marca a nossa existência. E dentro dessa vivência do nosso dia a dia, como aquilo que acontece com a gente, ele tem um poder de produzir algo de bom ou algo de ruim. A nossa forma de reagir às situações que passamos, às situações que vivenciamos, a maneira como construímos o diálogo dia após dia, conosco mesmo, com as situações, as circunstâncias e com as pessoas ao nosso redor, acabam, de alguma maneira, agindo na construção do nosso conceito, da nossa própria dor e do nosso próprio sofrimento. Então, seja bem-vindo a essa sequência de pensamentos. Estamos seguindo a caminhada e aprendendo com tudo isso. A grande ideia é que você passe para refletir sobre diversos aspectos do sofrimento e extrair disso a lição para o seu dia, em nome de Jesus. Obrigado, pessoal que está com a gente na Rádio Libertadora. Grande abraço para vocês. Pessoal pela TV Assembleia de Deus e também pelo canal do nosso YouTube, Facebook, Instagram. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. São todos muito bem-vindos para esses momentos de reflexão, tá bom? Vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 28. Olha o que diz a palavra de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. O fim, onde tudo começa. Aonde é que a narrativa ela encontra o fundo do poço e aonde você consegue iniciar um processo de reflexão sobre sua própria vida. Vou deixar uma frase para você hoje. Se estiver no fundo do poço, sem ter para onde ir, nem para onde olhar, só lhe restará levantar a cabeça e gritar pelo socorro que vem do alto. Chega um momento que topa. Chega um momento que você tem que encarar. Chega a hora em que, inevitavelmente, você vai ter que processar aquilo que está acontecendo com você. Às vezes as pessoas preferem fugir das circunstâncias e da situação que tem que encarar de frente. Ora por medo, ora por insegurança, ora por culpa, ora por não saber como fazer, não saber o que fazer, não saber o que agir. E fugir acaba sendo uma rota para muitas pessoas. Acaba sendo uma escolha que algumas pessoas decidem seguir, fugir, para tentar encontrar uma maneira de se recompor, uma maneira de se reestruturar e talvez assim, quem sabe, poder enfrentar aquele problema, aquela situação. As circunstâncias que a gente encara, que a gente enfrenta todo dia, toda hora, elas estão conversando conosco e você tem que aprender a conversar com tudo isso. As suas experiências dos momentos em que você passa de maior dificuldade, são excelentes professoras. Não é à toa que Eclesiastes diz que há mais sabedoria na casa do luto do que na casa da festa. Quando a gente perde alguma coisa, de alguma maneira, aquilo nos dá uma parada. Você tem que reduzir a velocidade. Você tem que repensar alguma coisa. Você tem que reconfigurar algum conceito, porque de alguma maneira você teve que desacelerar. Vivemos num mundo muito dinâmico e você sabe disso. De uma velocidade incrível, cada vez mais as informações são processadas em milésimos de segundo. E de alguma maneira, nós, na nossa existência, passamos a ter uma certa dificuldade de acompanhar tudo isso ao mesmo tempo. E aí, começamos a ter experiências que não extraímos dessas experiências, as lições que devem ser extraídas, o aprendizado que tem que ser extraído. E por não extrair das experiências aquilo que elas podem nos ensinar, aquilo que nós podemos amadurecer com elas, enxergar um propósito, enxergar um para quê antes do porquê,
enxergar uma finalidade naquilo que você vivencia e não simplesmente tentar culpabilizar alguém ou transferir algum nível de responsabilidade. Então, tudo isso, essa dinâmica da vida acelerada, a dinâmica da vida corrida, faz com que muitas vezes você não pare para refletir, para matutar, como diria aqui no nosso interior, para pensar o que é que aquela situação pode lhe ensinar. E é o que acontece. Muitas das vezes você tem que repetir experiências amargas várias vezes. Muitas das vezes você tem que repetir situações ruins, vai ter que passar de novo pelo mesmo processo, até que haja um nível de compreensão que produza maturidade, que significa dizer que você tem agora condições de gerenciar, administrar internamente e externamente aquela situação que lhe conflitou, que lhe aflitou, se você me permite a palavra, que tanto lhe trouxe conflito como lhe trouxe aflição. O sofrimento, ele na experiência, a dor na experiência, ela tem por objetivo trazer a revelação de um propósito para dialogar conosco nas nossas decisões, nas nossas escolhas, nos caminhos que estamos seguindo, nos valores e princípios que estamos absorvendo, na compreensão de suas limitações, que vai ter coisa que você vai ter que compreender que topou para você, você não consegue dar conta, e que você precisa de ajuda, precisa de apoio, precisa da mão estendida, precisa de Deus na sua vida, precisa da convicção da fé. São tantas coisas que vão sendo percebidas. A experiência vai te mostrando quando você topa o fim de uma determinada situação, acaba sendo o começo de uma determinada solução. Eu vou repetir para você gravar. O fim de uma determinada situação acaba sendo ali o início de uma determinada solução. É exatamente quando você está cansado de estar cansado que você começa a implementar as primeiras mudanças que são necessárias para a sua vida. É quando realmente você diz, para mim, deu esse tipo de situação. Às vezes você está muito deprimido, você está muito entristecido, não tem gosto mais para nada. Às vezes você perdeu o sentido da vida e começa a agir no piloto automático, se torna vegetativo e começa a seguir o impulso de uma existência que depois você não sabe nem qual é o valor ou qual é o brilho dessa existência, porque você não parou para ver. Porque tem. Porque é real. Porque a vida, de fato, é um presente de Deus e é algo que deve ser olhado e percebido como de valor. Você deve valorizar isso. E quando você perde o brilho, perde o interesse por isso, por diversas situações que não estão dando certo para você, por diversos fracassos que você acumulou, por perdas que você teve, a experiência, ela acaba sendo repetida várias vezes até que você possa, de fato, extrair o propósito daquela experiência. Existem experiências muito ruins, muito traumáticas da nossa existência humana. Nós passaremos por todos. Quem não passou, provavelmente vai passar. E nós temos que aprender a encarar isso com serenidade, com equilíbrio e compreendendo que existe algo maior nesse processo. E não simplesmente o processo em si, a causa em si ou a questão em si. Mas o que tudo isso pode potencialmente produzir, ou de bom ou de ruim. Se escolhermos tomar decisões que acabam nos levando para uma sequência de mais sofrimento, de mais dor, estaremos num ciclo repetitivo de mal sendo produzido mal, gerando mal e de alguma forma nos destruindo. Se conseguimos gerar decisões aonde, com a graça de Deus, com a sabedoria da palavra, com o entendimento e a força do Espírito Santo, compreendemos essas lições e extraímos o melhor daquela situação pior e vamos amadurecendo, então de alguma forma vamos melhorando e vamos sabendo gerenciar aquela situação.
Não é que ela desapareça por um todo, porque enquanto estamos na existência humana, nós estamos sujeitos à dor, à aflição, a sofrimento. Mas passamos a ter uma resiliência, uma capacidade de resistir, uma capacidade de nos manter inteiros, mesmo diante das adversidades, mesmo quando o vento não é favorável, mesmo quando as coisas não são a teu favor. Mesmo quando você está debaixo de embate, de lutas, de provas, de privações, você aprende a encarar e a se fortalecer de maneira propositiva. Porque é propositivo porque você entende o propósito, você entende de que maneira aquilo vai lhe amadurecer e vai lhe ajudar. Gente, experiências amargas, todos nós passamos. Experiências ruins, todos nós passamos. O momento da dor é um momento muito particular. E muitas vezes a dor cega, muitas vezes a dor limita o seu entendimento. Muitas vezes a dor rouba de você aquela alegria daquela circunstância, daquele momento. Mas ao mesmo tempo, quando você passa a compreender e entender o propósito, enxergar o propósito, é a tua busca diante daquela dor que você está passando. O que é que você pode aprender com isso? O que é que eu posso extrair daqui para me fortalecer, para eu melhorar como ser humano, melhorar como servo de Deus? Como eu posso ser uma pessoa melhor diante dessa situação tão terrível ou tão ruim que estamos enfrentando? Pensa sobre isso. Como é que você pode? Será que você vai continuar vivendo uma vida reativa e não propositiva? Será que você será escravo das ações e reações dos ciclos viciosos que a própria existência promove? Ou será que você decididamente vai aprender com aquilo que você está vivendo e melhorar como servo de Deus, como homem de Deus, como mulher de Deus, como alguém que tem os princípios da palavra na sua vida? Pense sobre isso. Eu já passei por muitas situações de sofrimento. E não quero aqui fazer uma escala de quem sofreu mais e quem sofreu menos. Cada um tem suas marcas. Cada um tem sua dor, cada um tem suas derrotas, seus fracassos. Cada um tem suas vergonhas. Tem coisas que certamente você se envergonha, que você não se alegra. Tem fracassos na sua vida que você diz, meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Por que eu fracassei nisso? E muitas das vezes, aquilo se torna para você um algoz, um acusador que tenta lhe agredir, lhe desmerecer, lhe entristecer. Aquela situação, daquele sofrimento. Já passei também. Assim como você. Deve ter passado os seus sofrimentos. Eu também passei os meus sofrimentos. Vergonha, culpa, sensação de fracasso, tudo isso eu vivenciei. A perda, talvez uma das perdas mais significativas para mim, que me marcou de maneira muito grande. Hoje eu consigo até falar sobre isso, mas teve uma época que eu não conseguia falar sobre isso. Foi a perda do meu primeiro filho. Eu perdi o meu primeiro filho. Miguel nasceu e 45 dias depois faleceu. A perda do meu primeiro filho foi terrível para mim. Foi terrível porque em todos os sentidos era esperado, era desejado, era querido. E tanto ele como minha esposa ficaram 45 dias na UTI. Ele nasceu, viveu 45 dias e eu perdi. Minha esposa na UTI, não estava bem, estava oscilando também entre a vida e a morte. E foi um período de muito sofrimento para mim, para minha família, para todos nós que passamos por aquele momento. Foi um momento de muita dificuldade. E eu me questionava por que estava passando por aquilo. Não conseguia enxergar naquela hora, naquele momento do auge, no pico do sofrimento, da dor, da perda. Eu não conseguia entender um propósito naquilo. Eu não conseguia entender uma razão para aquilo. E me questionava. Fui enterrar o meu filho sozinho. Depois, a família identificou que eu estava indo fazer o sepultamento e foi atrás de mim para dar aquele apoio, aquela assistência. E levamos e enterrei. E me lembro muito bem quando
Eu desci para fazer o sepultamento no cemitério, sozinho, e nessa caminhada, nesse trajeto, até o momento do sepultamento, milhões de coisas passavam pela minha cabeça. Questionamentos e mais questionamentos do porquê daquele momento, e um conflito interno terrível. A minha esposa só descobriu que o seu filho, o bebê, tinha falecido dias depois, porque como ela estava também na UTI, não tinha como ser dada essa notícia para ela. E foi um segundo sofrimento vê-la entristecida. E todo aquele momento foi muito difícil para nós. A dor daquela hora, daquele momento, ela trouxe algumas lições preciosas para nós. Lições de confiar em Deus mesmo quando não entendemos. Essa foi uma grande lição que eu guardei no meu coração. Eu aprendi que nem tudo eu vou conseguir compreender. Nem tudo eu vou ter uma resposta pronta. Nem tudo eu vou ter uma saída planejada, preparada, organizada. Não. Vão ter situações na minha vida, assim como na sua vida, e que você não terá o controle de todas as coisas. E que, de fato, o controle de todas as coisas pertence ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele, o soberano, é que tem o controle de todas as coisas. E por mais difícil que foi, e por mais complexo que foi aquele momento, ali eu comecei a cultivar uma fé acima das circunstâncias, uma fé acima daquele momento triste, aquele momento difícil. Passei o meu luto juntamente com minha esposa, passamos o luto juntos, sofremos, choramos a perda, sentimos a perda, e no final declaramos a nossa fé no Senhor, que mesmo sem entender, essa será uma situação que poderemos enfrentar em outras oportunidades. Mesmo sem entender, temos que extrair essa lição. Quando você pega o texto bíblico, deixa eu ler aqui para vocês. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quando a palavra de Deus diz, porque, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12, 2 Coríntios 1, 12, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Essa declaração de Paulo fala exatamente, nós temos consciência do que temos vivido, do que temos passado. Sabemos que não temos controle de todas as coisas. Sabemos que somos morada do Espírito Santo de Deus. Sabemos que nossa casa não é aqui, nossa casa é eternamente com o Senhor. Estamos aqui num período transitório. A vida não se resume a esse momento da existência aqui nessa fase terrena. Somos seres espirituais, que estamos num corpo material, que temos uma alma com desejos, vontades, sentimentos e emoções. E dentro desse diálogo, dessas três partes de nossa existência, nós compreendemos que o nosso lar é na eternidade. Ou com Deus ou sem Deus. Eu aconselho a você que seja com Deus. Aceite a Jesus como seu Salvador, receba Ele no seu coração, reconheça a obra vicária de Cristo e viva convicto de que a sua vida é eternamente com Deus. Momentos de dor vamos passar. Confiar no Senhor independente da circunstância. Conscientes do que temos vivido, consciente do que temos feito, consciente de como temos conduzido nossa vida para com Deus. Conscientes de que não vivemos guiados por regras deste mundo natural, mas nós vivemos guiados pelas regras do reino de Deus e da justiça de Deus, da palavra de Deus. Então nossa perspectiva transcende, ultrapassa esse momento circunstancial de dor, de perdas e fracassos. Talvez hoje você se sinta muito envergonhado de alguma coisa que você fez. Talvez você carregue no seu histórico algumas derrotas e talvez isso lhe coloque para baixo. Mas hoje é um dia de você extrair as lições e perceber, você não vive guiado pelas regras deste mundo, aonde diversos conjuntos de valores
Uma série de valores, de ideias e de conceitos valorizam mais este e menos aquele. Mas você é valorizado e reconhecido pelos princípios do reino de Deus. Se você segue esses princípios, mantenha firme sua convicção. Se você não está seguindo esses princípios, se arrependa. Se arrependa dos seus erros, se arrependa dos seus pecados, se arrependa porque Deus é longâmino, Deus é misericordioso. As mãos dele estão estendidas para te abençoar, para te perdoar, para te transformar. Você vive uma nova vida com Cristo Jesus. E é exatamente o que diz isso, olha, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É essa vida que você vive agora. Os princípios do reino regem você. Então as circunstâncias que estão acontecendo, elas não são lidas, percebidas, interpretadas simplesmente num nível circunstancial, momentâneo, emergencial ou pontual. Mas elas têm uma lente, um zoom aberto para ver uma amplitude muito maior. Entenda, enxerga os propósitos de Deus. Enxerga o que Deus quer fazer. Como você está sendo lapidado pelo Senhor em tudo isso que você está fazendo. Tudo o que você está passando é uma grande lição. Aprenda com ela para ser uma pessoa melhor. Não para ser uma pessoa vitimal, rancorosa. Uma pessoa que o tempo todo está magoada. Olha, quando você encontra a pessoa nesse engasgo, nesse arranhão do disco, sabe, que trava. Porque está o tempo todo magoado, o tempo todo ferido, o tempo todo transferindo responsabilidade e culpabilizando os outros, é porque a lição ainda não foi aprendida, infelizmente. Infelizmente, essa pessoa vai ter que passar por alguns outros momentos complexos na sua existência para ver se o clique, o insight, a percepção chega e ele consegue entender o quão melhor ele pode ser. Ele consegue compreender que tem que perdoar para poder estar bem, estar livre. Ele precisa compreender que tem que ser misericordioso. Ele precisa compreender que a justiça dele não é maior do que a de Deus. São tantas coisas que Deus vai dialogando. Ele precisa aprender a confiar no Senhor, mesmo quando a situação é desfavorável. Ele precisa viver valorizando não a sua própria justiça, mas a justiça de Deus. Porque Deus é justo de fato. São tantas coisas para você aprender no dia de hoje. Pense sobre isso. Todo sofrimento, ele causa uma mudança de visão. Ele vai impactar você. Quando você aprende com aquilo que está acontecendo com você, não para se tornar um rancoroso, lembre disso. Não para se tornar um vitimal. Não é esse o caminho. Se você entrou pelo caminho do ódio, do rancor, você não aprendeu ainda. Infelizmente, você vai reviver algumas situações até que você consiga superar isso e encarar de uma maneira mais madura, mais equilibrada, mais produtiva. Peça ao Senhor. Peça ao Senhor hoje. Senhor, me sonda, me conhece, me ensina. Senhor, eu quero aprender de Ti. Eu cheguei, você chegou no fundo do poço desse sofrimento? Senhor, eu quero agora não olhar mais para baixo, porque não tem mais para onde ir. Você já topou. Agora você tem que olhar para cima. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Minha esperança está em Deus. Em que sentido? Em que Deus está dialogando comigo com essa circunstância. Em que Deus está utilizando de pessoas, amigas, conselheiras, idôneas, maduras. Essas pessoas estão aqui para te ajudar. Não é aquele que está aí te inflamando e está te botando mais para baixo ainda. Não é aquele que está encarcando, te afrontando, te agredindo ou querendo te menosprezar. Não é esse não. É aquele que está chegando e te trazendo uma reflexão para que você melhore, para que você busque essa melhora em nome do Senhor Jesus. Talvez o equívoco de muitos é entender que a Bíblia propõe uma busca de uma felicidade sem dor, sem sofrimento. E, na verdade, dentro da propositura bíblica, a dor e o sofrimento farão parte da construção de sua felicidade. E mais profundamente ainda, biblicamente falando,
mais importante do que essa busca emergencial de felicidade da nossa própria sociedade, das pessoas de forma geral. Eu quero ser feliz, muitos dizem isso, eu quero ser feliz. Mais importante do que essa busca é a busca que a Bíblia diz em Hebreus 12:14, sobre santidade. É mais importante a busca da santidade do que a busca da felicidade. A busca da felicidade é prometida pela Bíblia. Na hora que você olha para o Salmo 1, a busca da felicidade é prometida pela palavra de Deus, inclusive numa circunstância eterna, num ato futuro, quando estaremos livres do pecado. Enquanto temos o pecado na nossa existência da natureza humana, enquanto não formos transformados o corruptível em incorruptível, a dor e o sofrimento farão parte da nossa existência. E a nossa felicidade nesse contexto é compreender isso e extrair desta dor e desse sofrimento as lições e o crescimento que podemos ter. Em nome de Jesus. Meu tempo se foi. Hoje, meu tempo se foi. O maior propósito de Deus para o homem na terra é ter a santidade. Através da santificação, você vai encontrar a felicidade, porque você estará fazendo a vontade de Deus. O meu prazer está na lei do Senhor. A minha alegria, a minha satisfação, a minha plenitude está na fazer a vontade de Deus. Quando eu aprendo isso, observo os mandamentos do Senhor, eu entendo que ao cumprir a vontade de Deus, mesmo que isso me traga renúncia, mesmo que isso me traga, em alguns momentos, o sofrimento da abdicação, mas ao mesmo tempo me dá o prazer, a satisfação de cumprir a vontade de Deus. E nisso eu me equalizo com o meu Criador, eu me equalizo com Deus, com o transcendental. E essa equação positiva, construtiva, abençoada, ligada pelo Santo Espírito de Deus. Ah, meu irmão, meu amigo, que coisa extraordinária. Aí a paz de Deus vem ao teu coração. Aleluia! Porque você está ligado, está conectado. A conexão flui. Entendeu? Você está com 5G, uma conexão extraordinária. Está fluindo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, ele acaba sendo o condutor, o árbitro, aquele que é a baliza nos nossos corações. Porque você está fluindo, está conectado, está ligado. Se estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, disse Jesus. Vocês vão pedir coisas. Vocês vão estar comigo nessas coisas e vão acontecer. Porque a vontade do Pai vai estar ligada com você. Aprenda isso hoje. As tuas experiências, elas vão impactar você. O sofrimento vai mudar a tua visão, ou para melhor ou para pior. E eu recomendo que seja para o melhor. Aprenda a lição de forma construtiva e não de forma destrutiva. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, por nos ensinar em meio a tanto sofrimento, luta e dor. Muito obrigado. Precisamos de Ti, Senhor, para termos as forças que são necessárias para enfrentar muitas das vezes aquilo que nos impede de melhorar. Nos ajuda a liberar perdão, a não ter rancor no coração. Nos ajuda a andar segundo a Tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a sermos submissos, Senhor, ao Teu querer. Nos ajuda, Senhor, a compreendermos os Teus desígnios naquilo que Tu queres que a gente entenda, porque sabemos que não poderemos entender tudo. E quando não entendermos alguma coisa, aprendemos a confiar em Ti. Eu Te peço que abençoe meus irmãos, fortalece o dia deles hoje, fala com eles de maneira poderosa para que todos possamos crescer. Em nome do Senhor Jesus, sabendo que não existe maior felicidade do que fazer a Tua vontade. O nosso prazer está no cumprir a Tua lei. E assim vivermos em santidade, separados de uma busca da vida de pecados e em nova vida com Cristo, para estarmos assim conectados com a Tua verdade. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Deus abençoe. Vamos até o próximo programa, a gente vai continuar, viu? Tem muita coisa para a gente conversar. Eu aconselho, se você perdeu os primeiros dias, vai lá no Facebook, vai lá no YouTube, resgata os primeiros dias dessa série para você entender a sequência de diálogos que estão sendo produzidos dentro desta linha Por que Sofremos? Já estudamos vários aspectos e hoje é mais um deles, tá bom? Deus te abençoe, a paz do Senhor, até o próximo programa.